pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Leps para mais um episódio de Cripto Conversas. Boas, pessoal. E esta semana, tal como a semana passada tivemos um mercado muito estável, esta semana nem tanto. Bitcoin agora com umas notícias muito más nestes últimos 2 dias, dia e meio, que vieram a bater muito o preço da Bitcoin, não foi, Leps? Sim, e havia que começar a ver aqui indicadores, finalmente, indicadores técnicos de um possível início de uma bull run, sendo que alguns diria que o mês de janeiro e o de fevereiro foram um bocado bear market, vindo daquela altura em que subiu imenso durante dezembro e mesmo novembro, tem descido bastante, e agora finalmente estavam a começar a aparecer indicadores, depois de vários tempos com notícias muito boas e indicadores muito bons, tipo mais fundamentais, começou a haver essa parte técnica também a mostrar uns sinais para as cryptocurrencies em geral e a Bitcoin obviamente também. No entanto, nos últimos, eu diria que há 3 dias para cá começou aqui um bocadinho mal, sendo que hoje houve aqui um dip bastante grande, tivemos aqui provavelmente umas red candles, vindo daqui até aqui abaixo, e isto tem uma razão, não é, Vi? Exato. Aliás, duas razões. Como tu disseste, isto iniciou-se mais ou menos nos últimos 2, 3 dias, até porque há 4 dias a Bitcoin estava com uma share de 41% do mercado das cryptocurrencies, o que é fantástico em relação ao último mês, porque o Bitcoin chegou a chegar aos 30, não foi? Sim, Pronto, começou a recuperar um bocado a dominância pronto, neste exato. mercado. Mas o que aconteceu? Duas coisas. Em primeiro lugar, o SEC, que nós já falámos aqui do SEC, que é um meio de regulação do governo americano que regula as exchanges, as brokers, todo o mercado americano. E também está a impor algumas regulações para as criptomoedas. O que é que acontece? Eles têm uma regra que é uma lei que indica que todas as exchanges a trabalharem nos Estados Unidos têm de estar registadas e têm de seguir algumas regras dos Estados Unidos. E há muitas exchanges que não fazem isso. E eles avisaram essas exchanges que de facto vão ter de passar a cumprir essas regras, senão iriam ser tomadas medidas. E isto criou aqui muita especulação e as pessoas agora estão à espera, será que as exchanges vão realmente fechar nos Estados Unidos? Será que vão arranjar algum tipo de alternativa? Daí, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, não sei se conhecem o Mt. Gox, já foi hackeado há cerca de 5 ou 6, para aí, não? 5 anos? Sim, em 2013 causou. Pronto, Aliás, ele foi exato. hackeado 2 vezes. Primeiro foi hackeado e causou um crash enorme, um dos maiores crashes de sempre, e depois, passados uns anos, acabou por declarar falência e aí causou outro crash enorme. Pronto, e o que é que aconteceu? O manager, o gestor de falência deles vendeu as bitcoins de modo a devolver parte do dinheiro aos lesados, a quem perdeu as bitcoins. Isto criou um imenso dump, tipo quase instantâneo. Vês perfeitamente, não é? Sim, eu diria aqui que o Mt. Gox veio para a terceira ronda de crash no mercado, afinal, felizmente desta vez não foi assim tão grande, porque o mercado também já cresceu muito para além do Mt. Gox, mas o que aconteceu foi, como vi disse, como eu tinha dito também, eles declararam falência, não lembro exatamente o ano, julgo que foi em 2013 que declararam oficialmente falência, e sendo que eles eram uma empresa registrada no Japão, legalmente tiveram de seguir certos protocolos e um deles provavelmente foi a nomeação do gestor de falência, que é uma pessoa que basicamente gera os bens de uma empresa ou de uma instituição que declara falência, e já havia aqui a especulação que eventualmente este dinheiro que estava em bitcoins ainda ia ser vendido para tentar devolver o dinheiro aos lesados do Mt. Gox em 2013 e acabou por acontecer hoje. A questão é que foi feito de uma forma um bocado não muito inteligente, né? Porque basicamente venderam tudo de uma vez, o que foram cerca de 35 mil bitcoins e Bitcoin Cash do fork que, que entraram assim à venda de repente. Provavelmente o facto de ser assim também de forma estúpida, digamos, é por ser também uma coisa legal, não é? Se o tribunal dá ordem
para a coisa ser vendida, eles não podem ficar, vamos vender um de cada vez para não crashar o mercado, eles não querem saber. E pronto, aqui o refund julgo que é capaz de ser concluído por uma razão muito simples, as pessoas são refunded em dólares e na altura a Bitcoin estava muito mais barato em 2013, né? Então as pessoas não vão ser refunded no preço em Bitcoin, mas no preço em Fiat que tinham na altura, pelo que este valor julgo que é capaz de... É bom para os lesados, né? Obviamente, perderam dinheiro e agora vão recuperar algum desse dinheiro. Um bocado mal para o mercado, mas eu acho que a longo termo é bom porque este dinheiro estava parado já há imenso tempo e agora vai entrar no mercado outra vez em circulação, o que também é bom. Sim, exatamente. Agora, acabando com as más notícias, pelo menos por agora, temos aqui uma boa notícia da Alemanha, que é uma notícia já de há uns 5 dias atrás. O que é que foi? Na Alemanha, a Bitcoin foi reconhecida como meio de pagamento oficial, ou seja, na Alemanha pode-se pagar coisas com Bitcoins na boa, e mais, e se pagar com Bitcoin não é taxado, não é tax, não há impostos sobre isso. Isto foi dito por, eu vou passar a citar: so-called virtual currencies, cryptocurrencies such as Bitcoin are considered equal to the legal means of payment, ou seja, são comparados aos meios legais de pagamento, nomeadamente o euro, as long as these so-called virtual currencies have been accepted as alternative and contractual means of payment by the parties involved in the transaction and have no other purpose than being used as a means of payment. Ou seja, basicamente, porque é que o ouro não pode ser usado como means of payment? Porque o ouro tem outros interesses, que é o interesse de que o ouro é considerado uma commodity no aspecto em que é guardado para subir de valor. Ou seja, basicamente o que estão a dizer aqui é que se ambas as partes concordarem, pode ser transferido Bitcoin de uma parte para outra parte, se for só com means of payment, se não for com nenhum tipo de especulação de que vai subir ou vai descer no mercado. Isto são notícias fantásticas, principalmente num país como a Alemanha, não é? Sim, e o que tu disseste faz imenso sentido, é assim, obviamente que eles não vão taxar porque também não fazia sentido taxar, por exemplo, pagas um pão, custa 5 euros e taxam-te o IVA, whatever, e depois ainda taxam por pagares em euros, não faz sentido. E aqui é muito bom porque eles estão a reconhecer isto como uma forma de pagamento, apesar da Bitcoin em si agora não estar ainda capaz de ser uma forma de pagamento, pelo menos para transações pequenas, já pode ser usado como método de pagamento e até eficaz, por exemplo, a fazer transações tipo de valores grandes, por exemplo, há já muita gente a vender casas, assim, esse tipo de coisas em Bitcoin, o que faz imenso sentido, até porque nesses casos em que há transferências de dinheiro muito elevadas, isso normalmente traz burocracia e traz outros tipos de custos associados, de mexer o dinheiro de uma conta bancária para outra e ter de haver certos tipos de coisas legais, porque também aí podia haver, nessas quantidades grandes de dinheiro também se começa a levantar a questão de branqueamento de capitais, etc. Sim. E nesse caso já aqui um cenário em que a Bitcoin é um método de pagamento e é um método de pagamento eficaz e melhor que o atual. No futuro, assim que, por exemplo, a Lightning Network for implementada e quando tivermos transações rápidas, instantâneas e começarmos a ter interfaces de pagamento fáceis de utilizar, por exemplo, eu pego no meu telemóvel, abro uma aplicação que me deixa pagar em Bitcoin e pago no café qualquer, o que quiser, diretamente e instantaneamente, aí sim vai começar a haver, na minha opinião, a adoção e isso é fantástico. Sem dúvida que é uma notícia fantástica, eu acho que é das melhores notícias este ano, porque, como tu disseste, a Alemanha é um país muito importante, não só por ser uma potência mundial, mas por ser a principal potência mundial, a principal potência europeia e também por estar muito associado, de certa forma, à liderança da Europa, digamos, e então a Alemanha reconhecer isto assim é meio caminho andado para outros países da Europa a seguirem as pegadas e fazê-lo, e isso aí é mesmo muito, muito, muito bom. Exatamente, porque é importante dizer que nos Estados Unidos a Bitcoin é tratada como propriedade, ou seja, a se declarar no IRS as pessoas vão pagar impostos sobre a Bitcoin, ao contrário do que na Alemanha, como estamos a ver, está a ser tratada como um meio de pagamento. Agora, em Portugal, como vocês sabem, ainda ninguém muito bem sabe
como não há legislação especificamente que trata bitcoins como mais-valias, há pessoas a dizer que não haverá razão para não pagar impostos, também há pessoas a dizer o contrário. Eu não falo sobre isso porque não há informações, ninguém sabe, é horrível. Ou não é? Mas... Enquanto não houver legislação também não há maneira tipo das pessoas dizerem não pagaste impostos, não há legislação. Exato, não, sim, mas o problema é que o facto de não haver legislação traz assim um bocado de especulação má a longo prazo e se houvesse legislação, a partir do momento em que há legislação, como houve agora na Alemanha, e mesmo que seja legislação um pouco má, tem que se pagar impostos, ganha importância, tipo, passa a ser oficial, passa a ser algo aceite. Mas pronto, vamos ver no futuro. Agora, para além disso, temos aqui uma notícia sobre o Twitter. Como vocês provavelmente sabem, o Elon Musk e o John McAfee estão a ser criadas contas a fingir que são o Elon Musk e o John McAfee e o Vitalik, não é? Imensas pessoas. Pronto, a dizer que eles estão a dar free Ether e eles basicamente vão para os tweets, por exemplo, do Vitalik e criam uma conta com o nome do Vitalik e metem lá que estão a dar free Ether. E há imensas pessoas a serem scam, tipo, isto vê-se imenso, é horrível. Sim, e são bots que à partida são bastante tipo, eficazes, porque eu vou ver e eles fazem aquilo de forma a que no meio daquele mar de comentários todos que existem no tweet de uma pessoa assim, uma figura pública, aquilo fique nos primeiros, porque eles para além disso criam tipo 50 ou 100 contas bots também falsas e com nomes que parecem reais, com fotografias que parecem reais e que são pessoas tipo a dizer oh, thanks for the Ethereum, mas com comentários tipo, muitos comentários diferentes. Sim, e com screenshots a aparecer tipo da Coinbase e isso. Tipo, ou seja, o nível de trabalho muito detalhado, ao ponto que se não houvesse uma checkmark, se não houvesse uma checkmark, basicamente metade das pessoas que viam os twitters iam cair. No entanto, no scam, pronto. No entanto, existem checkmarks, o que já é muito bom, já para de certa forma isso, no entanto, continua a acontecer, né? E aliás, tivemos pessoas que começaram, por exemplo, o Vitalik teve de mudar o nome dele para Vitalik I'm not giving away any Ethereum Latrine, que era para exatamente as pessoas, porque de facto era a única maneira de fazer isto de forma eficaz, porque depois o scammer que quisesse copiar a conta dele ia ter de pôr aquilo no título do nome da conta falsa e basicamente ia ser estúpido, uma conta chamada I'm not giving away, quer dizer que afinal estava a dar giveaway. Sim. Mas é um problema enorme, porque eu fiquei impressionado pela maré de comentários de contas que parecem mesmo reais, a dizer que receberam, e isso realmente uma pessoa que vê aquilo sempre começa a dizer, será que eles estão mesmo a dar alguma coisa? E é um problema enorme para eles, porque para além do spam, acaba muita gente por ser prejudicada por cair nestes scams, e é uma questão difícil também de resolver, porque há várias maneiras de andar à volta disto. Sim, e a parte boa é que o Twitter está finalmente a tomar medidas quanto a isso. O Twitter emitiu um comunicado oficial a dizer que vai tomar uma posição e que vai tomar medidas, já estão a trabalhar nisso, maneiras para parar com esses fake giveaways, o que são boas notícias por parte do Twitter. Há que saber ainda que, não sei se vocês sabem, mas existe um handle que é Bitcoin, que é dos donos do site bitcoin.com, que o dono desse site é o maior apoiante do Bcash de sempre, que é o Roger Ver. Basicamente o que ele fez, muito rapidamente, foi comprar o domínio do bitcoin.com há muito tempo atrás, quando pouca gente conhecia Bitcoin. Ele comprou muitas Bitcoins, entretanto ele fez o Bitcoin Cash, o fork, ele não, mas apoiou o Bitcoin Cash, o fork. E ele, tipo, todas as pessoas que iam a esse site e que subscreviam a newsletter desse site agora são spammed, tipo, que a Bitcoin Cash é top of the world e isso tudo. Ele fez a mesma coisa numa conta do Twitter, ou seja, ele tem o handle do Bitcoin, e o Bloomberg mandou uma proposta para o Twitter para acabar com esse handle de Bitcoin, ao qual o Twitter não aceitou por questões de segurança, mas disse que, isto numa primeira instância, mas disse que ia verificar o caso.
e caso visse necessidade, ia acontecer. Na minha opinião, não devia de haver o handle Bitcoin, principalmente quando está a ser mal usado, e não é porque eu não gosto do Bcash, é simplesmente porque eles estão basicamente a apoiar uma coisa sem olhar para mais nada, sem dizer às pessoas como é que as coisas funcionam e isso tudo. Eles estão tipo a dizer, olha, comprem Bcash porque o Bcash é top, é muito melhor do que Bitcoin e as fees são fantásticas, tudo. Basicamente isso está a acontecer, isso é mau. Mas só para apontar que esse handler, pelo menos especula-se que não foi criado pelo Roger Ver, mas que ele fez assim uma proposta tipo, estupidamente alta para comprá-lo e a pessoa que o tinha, que era uma pessoa desconhecida, acabou por vender. Pois, é provável. Acredito, é provável, bastante provável. Para além disso, temos boas notícias, maybe, no Camboja, não é? Sim, isto. Estão a seguir o exemplo da Venezuela com o que fizeram o Petro e agora julgo que o Petro Gold também. E decidiram fazer uma espécie de cryptocurrency nacional, uma coisa que já se especulava que ia acontecer. Eu já tinha até falado em outros podcasts que uma das coisas boas da Venezuela criar o Petro era que basicamente ia ser o primeiro e depois outros podiam seguir o exemplo e eventualmente poderia aparecer uma coisa boa. Agora temos o Camboja, que não sei qual é o nível de desenvolvimento, mas pelos vistos há planos de fazer uma cryptocurrency cujo objetivo, na minha opinião, é mais interessante que o do Petro, que é basicamente o do Petro é ser uma espécie de currency backed por petróleo e julgo que o gold sendo backed por ouro. Isto aqui, o objetivo é ser mesmo uma moeda, uma forma de pagamento mesmo. Eles comparam aquilo à Visa, supostamente, portanto, sem dúvida que eles vão tentar fazer uma espécie de método de pagamento. Não sei se pretendem substituir a moeda nacional que eles têm lá ou alguma coisa do género, mas parece interessante. Sim, os detalhes ainda não são concretos, nós haveremos de falar sobre isto mais tarde, tal como fizemos com o Petro. O que nós sabemos até agora é mesmo isso, é que o presidente, ou foi mandado lá no Camboja, que eu não conheço muito bem o Camboja, disse que ia se chamar Entapay, ia substituir o Visa, como na quote dele, great potential to even replace Visa as the new mainstream payment mode. Ou seja, o meio de pagamento, não sabemos se vai ser o único, se vai substituir a currency deles lá, mas ou se vai ser paralelo, não sabemos. Mas pronto, até agora é isto. Eu penso que, é assim, isto não pode trazer nada de mal, acho eu. Isto são boas notícias. E principalmente, se eles de facto implementarem um regime de criptomoedas no país deles, para ser usado no país deles, eu acho que é fantástico. Tipo, trazer a blockchain para finalmente ser usada oficialmente no país como moeda oficial. Coisa que o Petro não fez, pelo menos por agora. Sim, bottom line é um sinal de adoção, que é sempre bom, é sempre interessante. Sim. Exatamente. Então, e por agora, por esta semana, eu penso que é tudo. Quer dizer, se vocês estiverem à procura tipo de notícias, ver as notícias mais rapidamente ou obter informação mais rapidamente, podem seguir o nosso Twitter, o handle é CryptoConversas. Nós lá metemos as notícias, tipo, quando vamos vendo, damos a nossa opinião sobre alguns tokens, algumas currencies, por isso se quiserem ir lá espreitar. E pronto, é tudo. Até para a semana e bons investimentos. Até para a semana, bons investimentos.